E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Nós vamos começar a falar sobre Canudos, né? Como eu havia postado no Facebook. E como é que nós vamos fazer essa divisão de Canudos? Nós temos que, bom, eu acho que tem que dividir em três partes, porque Canudos ele está no imaginário popular, muito por conta dessa obra aqui, ó, Os Sertões, do Euclides da Cunha. Essa obra ela foi escrita em 1902, é um clássico tanto da literatura quanto da historiografia brasileira. O Euclides da Cunha, ele foi até o Arraial do Belo Monte, como foi rebatizado Canudos, ao final da guerra, e ele vai, nesse livro, retratar o que acontecia lá em Canudos, o que acontecia na guerra. É uma visão tanto reducionista e muito preconceituosa, porque ele retrata o Antônio Conselheiro e os habitantes do Arreá como fanáticos, lunáticos, religiosos. E quando a gente faz uma pesquisa mais profunda, não é exatamente isso. Então, quais serão essas três partes? Agora nós vamos conversar sobre o Antônio Conselheiro, que foi o líder do Arraiá de Canudos, lá do Belo Monte. No outro vídeo nós vamos falar o que foi Canudos, né? Como era a vida desses habitantes. E no outro vídeo fazer uma análise dessa obra de uma forma mais detalhada. Como o líder do Arraial de Canudos foi o Antônio Conselheiro, eu acho importante a gente falar nesse primeiro momento desse personagem histórico, desse líder popular, desse líder religioso, muito importante. É uma história muito bonita e ao mesmo tempo muito trágica. Ele nasceu no ano de 1830, numa cidade cearense, Quixeramobim, no sertão do Ceará. Ele morreu em 1897, dia 22 de setembro de 1897. Você tem duas versões da morte dele. Uma que ele tenha morrido de desinteria em decorrência de um jejum que ele estava fazendo por conta de uma penitência da guerra, ou por conta de estilhaços de uma granada que teve estourado próximo a dele. Qualquer uma das duas visões é certa, você não tem uma exatidão da morte dele, né? Mas ele morre ao final da Guerra de Canudos. O seu nome era Antônio Vicente Mendes Maciel, né? Como eu falei, ele nasce no sertão do Ceará. O seu pai ele era um comerciante, até com relativo sucesso, e ele queria que o Antônio fosse padre. O futuro Antônio Conselheiro, ele não vai ter uma formação, como a gente pode dizer, formal, né? Ele não vai estudar numa escola. Ele vai ter uma formação com padres. Isso faz uma diferença porque desde criança ele vai ter acesso a uma cultura letrada. Então ele vai ser um leitor ávido. Ele vai ter noções de francês, ele vai ter noções de latim, ele vai ter noções do que hoje nós chamaríamos de arquitetura, engenharia. Não é à toa que nas suas peregrinações o seu intuito era a edificação de igrejas, reformar cemitérios, e é essa formação na sua infância e juventude que vai permitir com que ele tenha essas noções para cumprir o papel que ele se achava destinado. Né? Ele vai crescer nesse ambiente, ele vai se casar, o casamento é um tanto quanto perturbado, ele vai ser traído, e nesse inteirinho seu pai morre. Ele vai passar a assumir os negócios da família, mas ele, digamos, ele não tinha tino comercial e os negócios da família vai para falência. Isso quando ele já tinha seus 20, 30 anos. Nós estamos falando de 1850 a 1860. O que ele vai fazer? Como ele já tinha uma formação que era um tanto quanto diferenciada do restante da população, ele vai trabalhar em duas funções. Ele vai ser um rábula. Rábula é um advogado que não tem formação específica em direito, mas é como se ele fosse um defensor público. Ele vai ajudar, ele vai ser um advogado que vai ajudar as pessoas que não têm como pagar, ele vai ajudar os mais necessitados, miseráveis, em questões judiciais, e ele vai ser professor, né? Então, nesse primeiro período da vida dele, ele é uma pessoa comum, teve uma formação relativamente boa em comparação ao restante da população, se casa, não deu certo, ele vai ter filhos, né? Ele foi traído e ele vai trabalhar com essas duas questões.
Quando chega na década de 1860, ele começa uma vida itinerante. Ele começa a peregrinar pelo sertão nordestino, né? E o que que ele fazia? Ele falava que ele estava caçando pedras, ele catava pedras para edificar igrejas. E também ele reformava muitos cemitérios, né? Você tinha muitas igrejas também que estavam em péssimos estados, que ele fazia essa reforma. E é isso que ele vai começar a fazer nas suas andanças pelo sertão. Só que conforme ele está andando pelo sertão, muitas pessoas começam a segui-lo. Ele vai ter um séquito de seguidores. Essas pessoas passam a segui-los e daí vai ter não é apelido, né, mas essa pecha de conselheiro, porque ele começa a dar conselho para essas pessoas. E isso faz com que ele tenha uma certa receptividade na população. As pessoas passam a ouvi-lo. E isso vai criar um problema muito grande, principalmente com a igreja, porque o Antônio Conselheiro ele vai ser mais escutado do que os padres. O Antônio Conselheiro, na hierarquia católica, é o que a gente chama de beato. Beato é uma pessoa que sabe puxar reza, que sabe fazer novena, né? E ele juntava essas pessoas, ele fazia suas rezas, suas novenas, suas orações, e ele passa a começar a ter uma ascendência sobre essas pessoas. Ele vai ser uma liderança. Essa liderança ela começa a surgir de uma forma quase que natural e coloca em questão a hierarquia eclesiástica, a hierarquia da igreja, porque as pessoas lá no sertão nordestino, ao invés de escutarem os padres, os bispos, a própria igreja católica, passam a dar mais valor ao que o Antônio Conselheiro está falando. E o que, que vai acontecer? Ele começa a ser perseguido por isso. Chega na década de 1870, ele vai ser acusado de matar a própria mãe, né? Aí as elites locais vão tentar prendê-lo, o acusando desse absurdo. A sua mãe tinha morrido na infância dele. Ele vai para Salvador, ele passa por um processo, não consegue provar esse absurdo e ele vai ser solto. E ele passa a peregrinar. E ele vai atrás do que ele chamava de mal-aventurados, que é uma releitura do que ele faz do Novo Testamento, dos bem-aventurados. Ele começa a ir atrás dessas pessoas miseráveis, né? Nós estamos falando do Brasil do século XIX, né? Do sertão nordestino. Um local que era abandonado pelo Estado, que não tinha políticas públicas, as pessoas eram completamente exploradas pelos latifúndios, a escravidão ainda era vigente, você tinha projetos modernizadores que estavam expulsando as comunidades indígenas. Então, essas pessoas elas começam a se aglomerar em torno do Antônio Conselheiro. E ele está peregrinando, levando a palavra de Deus. E o que é interessante porque é um tipo de cristianismo diferente do que nós conhecemos. É um cristianismo que nós podemos falar que é um cristianismo cristão. É muito mais próximo do cristianismo nas origens de Jesus Cristo. E ele já vai ganhar uma grande quantidade de seguidores. E as elites locais elas começam a perseguir o Antônio Conselheiro. Por quê? Porque as fazendas elas começam a perder trabalhadores. As pessoas elas seguindo o Antônio Conselheiro deixam de trabalhar nessas fazendas. Então essas fazendas elas começam a ficar mais improdutivas. E isso bate de frente com a estrutura dos latifúndios do Nordeste. Isso irrita muito a elite local. Então o Antônio Conselheiro ele consegue irritar tanto o clero quanto os latifundiários. Mas ele estava levando a palavra de Deus, uma salvação escatológica. Ele falava que pelas ações que nós tínhamos em terra, a gente poderia alcançar o reino dos céus. Chega na década de 1880, se eu não me engano é 1882, 83, chega o absurdo que o arcebispo da Bahia pede para o Dom Pedro II prendê-lo no manicômio, interná-lo no manicômio lá do Rio de Janeiro. E a resposta do Dom Pedro II é que não dá para interná-lo porque não tem vaga no manicômio. E o Euclides da Cunha, numa das partes da obra, ele fala que dos sertões, ele fala que o Antônio Conselheiro é um homem ao avesso, porque ele poderia ou ter ido para o hospício ou ter entrado para a história. E ele acaba entrando para a história. Chega no ano de 1887, ele vai tentar, o clero vai tentar de todas as formas impedir que a população o siga,
mas ele já tem uma quantidade de seguidores absurda. E dois eventos vão acontecer. Quais são esses dois eventos? A abolição da escravatura e a proclamação da República. Quando tem a proclamação da República, em 1889 a proclamação da República, né? E no ano de 1891 a República ela faz a tentativa de uma primeira Constituição e ela vai permitir que os municípios passem a cobrar impostos. E isso vai afetar radicalmente a economia local, porque as feiras, o que a gente chama de feira hoje, essas pessoas elas vão começar a ter cobrança de impostos. E as pessoas não queriam pagar os impostos, e o Antônio Conselheiro ele vai ser uma liderança que vai ser contrário a esse pagamento de impostos. Então, ao longo da vida do Antônio Conselheiro, a gente percebe que ele sempre está ao lado dos excluídos, ele sempre está ao lado da população mais pobre. Quando a República começa a cobrar os impostos, ele se coloca ao lado da população mais pobre, fala que não tem que pagar os impostos, e aí ele passa a ser perseguido. O que ele percebe? Ele percebe que se ele continuar nessa vida itinerante, ele corre um grande risco de morrer, e paralelamente a isso, os seus seguidores também podem morrer. E aí ele vai ele começa a peregrinar pelo sertão da Bahia. Ele chega numa fazenda abandonada, Canudos, e ele funda o Belo Monte, que vai ser o arraiá, que nós vamos comentar no próximo vídeo. Esse arraial ele teve em torno de 25 a 30 mil pessoas, que era uma população absurdamente grande para a época. Salvador, que era uma cidade metropolitana, tinha 200 mil habitantes. E quando ele funda o Arraial do Belo Monte, você vai ter muitas e muitas pessoas que, descontentes com a situação da época, vão para lá para viver nesta comunidade cristã coletiva. Mas agora, sobre o Belo Monte, nós vamos conversar no próximo vídeo. Nesse vídeo era só para que vocês tenham noção de quem que foi o Antônio Conselheiro, esse personagem na nossa história aí que particularmente eu gosto muito. Firmeza, pessoal? Falou!